do crochê, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu trouxe para você a proposta desse suplá super diferente que você também pode utilizar como centro de mesa. Nós fazemos primeiramente as peças separadas e depois nós unimos todas elas e em seguida a gente une também aqui as florzinhas. Fazemos primeiro a nossa base de fora, depois fazemos o nosso centro. É uma peça super versátil que você pode fazer para presentear, para vender. Você pode utilizar essa peça também como centro de mesa, fica super bacana. Aqui eu utilizei o Euro-Roma Ecotrama número 4. Fica uma peça super estruturada, bem legal por conta dos caracóis que fazem a nossa base aqui. Então fica uma peça super bacana, versátil e super diferente também. Confira a seguir a lista de materiais completa que você vai precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje. E não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma Ecotrama número 4. Ele contém 340 metros, 200 gramas. A agulha indicada para crochê é a número 3, mas você pode utilizar a 2,5, a 2,75, dependendo de como for o seu ponto. Na nossa videoaula de hoje eu vou utilizar a agulha número 3, vou utilizar também uma agulha de tapeçaria mais fina, que caiba o Ecotrama, e vamos precisar também aqui de uma tesoura, porque nós vamos cortar bastante o fio. Nosso suplá, ele é composto por peças, por caracóis como esse, também por flores como essa. Então, nós vamos dar início aqui ao caracol. Ele é bem fácil de ser feito. Nós vamos dar início ao anel mágico, fazendo o anel mágico. E agora, dentro desse anel mágico, eu vou subir 3 correntes. 1, 2, 3. Laço o meu fio e dentro deste ponto, deste anel mágico, eu vou trabalhar mais 15 pontos altos. Com as 3 correntes, eu vou ficar com 16 pontos altos. Então, aqui é só você ir trabalhando até completar 15 pontos altos, mais as suas 3 correntes ali, vai ficar um total de 16 pontos altos. Completei aqui os meus 15 pontos altos, contando com as 3 correntes, 16 pontos altos. Vou puxar para fechar o meu anel mágico, mas não vou finalizar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo, como nós costumamos fazer. Eu vou laçar o meu fio, vou introduzir a minha agulha aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto alto. Ele vai ficar esse espacinho aqui mesmo, esse buraquinho. Laço o meu fio e na mesma correntinha vou trabalhar mais um ponto alto, totalizando 2 pontos altos ali no mesmo espaço. Laço o meu fio, vou no meu próximo ponto, pegando somente na argolinha que fica aqui atrás. Essa que está de frente para mim, nós vamos trabalhar nela depois. Aqui vou trabalhar mais 2 pontos altos no mesmo ponto. Laço o meu fio, vou para o próximo ponto e trabalho mais 2 pontos altos. Os 2 no mesmo espaço. Ele vai ficando dessa forma aqui. Laço o meu fio novamente, mais 2 pontos altos. E assim eu vou trabalhando até completar 20 pontos altos. No caso aqui eu já tenho 2, 4, 6, 8. Vou trabalhar até completar 20 pontos altos. Completei os meus 20 pontos altos. Observe que nós não chegamos até o final. Fazemos uma corrente. Viro a minha peça para o lado avesso. Já no meu primeiro ponto que eu tenho aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo no próximo ponto. Uma corrente, um ponto baixíssimo. Uma corrente, um ponto baixíssimo. E dessa forma, eu vou trabalhando até chegar
essa parte aqui. Eu vou fazer uma corrente e um ponto baixíssimo por toda a volta até chegar nessa parte aqui. Completei a volta, então comecei aqui e trabalhei até aqui, fazendo uma corrente e um ponto baixíssimo. Finalizei com ponto baixíssimo, faço uma corrente também, e agora estou aqui do meu lado direito. Então, aqui onde nós trabalhamos na argolinha de trás do nosso ponto, nós vamos fazer uma corrente e um ponto baixíssimo em cada alcinha que nós temos aqui, até chegar aqui. Então, a gente vai trabalhar dessa forma, voltando ali. Se preferir, você pode dobrar assim, para ficar mais fácil. E aí, você começa um baixíssimo, uma corrente, e vamos fazendo em todas as alcinhas daquelas que nós temos ali. Olha como vai ficando o relevo ali. Então, é só dar continuidade, não tem segredo. Se preferir, pode dobrar, eu acho mais fácil dobrar assim. Fica mais fácil de você trabalhar ali nos seus pontos que você tem. Só lembrando aqui, é uma corrente e um ponto baixíssimo. E ele fica desta forma aqui. Feito isso, você pode cortar o seu fio. Então, sempre que for cortar nesse motivo, corte aproximadamente uns 30 centímetros, porque nós vamos precisar desse fio depois para unir as nossas outras peças. Feito isso aqui, eu puxo o meu fio todo para cá, e aí eu coloco a minha agulha aqui no meu anel mágico, do lado avesso, e puxo esse fio para lá para trás. Olha como ele fica. Aqui onde eu tenho o meu fio inicial do anel mágico, eu vou dar 2 nozinhos para ajustar bem ali, para ele ficar bem presinho. Então, este fio que está aqui, eu posso esconder ele, e esse eu vou usar para fazer a união das outras peças. Então, você vai precisar fazer 14 peças como essa. Aqui eu já fiz elas para adiantar, então nós vamos precisar de 14 peças como essa. Feito as 14 peças como essa, nós vamos precisar fazer agora a nossa florzinha, para fazer várias quantidades dela também, para a gente poder conseguir montar e depois fazer ali o centro do nosso suplá. Então, para fazer essa nossa florzinha, nós vamos aqui fazer o anel mágico também. Dentro deste anel mágico, eu já vou iniciar aqui as minhas 3 correntes para subir. E dentro do anel mágico, eu vou colocar mais 17 pontos altos, totalizando 18. Lembrando que o caracol que a gente acabou de fazer, ele tinha 16 pontos altos no início, no nosso anel mágico. As 3 correntes e mais os 15 pontos altos. Neste, nós vamos colocar as 3 correntes e mais 17, totalizando 18 pontos altos. Fiz aqui as 3 correntes e mais os 17 pontos altos, já tenho 18 pontos aqui. Vou puxar para fechar aqui o meu anel. Vou lá na terceira correntinha das 3 que eu subi, fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma corrente que equivale a um ponto baixo, a altura de um ponto baixo, e faço mais 3 correntes. Pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. 3 correntes novamente, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro, prendo com ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos de base, vou no terceiro, prendo com ponto baixo. E desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegar ao final ali da minha carreira. Lembrando que a gente tem que pular sempre 2 pontos de base e prender no terceiro. Nessa nossa florzinha aqui, nós vamos ficar com 6 alcinhas. Então, cheguei aqui ao final, pulo 1, 2,
aqui onde eu iniciei a corrente, eu posso prender aqui, ó, neste ponto. 1, 2, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 alças da nossa pétala. Agora, nós vamos precisar trabalhar, perdão, da nossa pétala não, nós temos 6 alças para fazer a pétala da nossa flor. Então, agora nós vamos fazer as pétalas, é bem fácil de fazer. Vamos trabalhar uma corrente, laço o fio, vou lá dentro da primeira alça e trabalho 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Uma corrente, um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo que eu tenho aqui. Formamos a nossa primeira pétala. Uma corrente, laço meu fio e aqui dentro da minha próxima alça eu vou repetir os mesmos 5 pontos altos. Uma corrente, um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo, uma corrente e repito novamente os meus 5 pontos altos. Então, desta forma, eu vou trabalhando por toda a volta aqui da base da minha florzinha, formando as 6 pétalas. Vou continuar aqui e já volto para mostrar. Cheguei ao final da minha carreira. Faço uma corrente, prendo com um ponto baixíssimo em cima do ponto baixo. Feito isso, posso deixar novamente lá 30 centímetros, se você preferir pode deixar um pouquinho mais, não tem problema. Feito isso, você puxa o seu fio todo para frente, introduz a agulha no mesmo ponto em que você terminou, aqui do lado avesso, e aí você puxa seu fio todo lá para trás. Puxou ele todo lá para trás, e aí você usa novamente, igual nós fizemos no caracol, você usa os dois para dar um nozinho. Este fio menor você vai esconder ele, se preferir pode esconder já, ou pode fazer depois no arremate final, e esse maior a gente vai usar para unir as nossas peças. Então, como nós fizemos 14 caracóis, você vai precisar de 14 flores como essas aqui. Então, aqui eu já fiz para adiantar. Então, você pode fazer as suas aí. E em seguida, nós vamos dar continuidade ali à montagem, porque ele é feito de fora. E depois nós fazemos o centro. Primeiro fazemos a parte de fora, depois fazemos o centro. Então, nós vamos unir todas essas partes para depois fazer o centro da nossa peça. Então, agora nós vamos dar sequência às nossas peças, com todas as peças já prontas. Eu vou escolher 2 aqui. Então, você vai pegar o seu fio maior e já vai colocar na agulha de tapeçaria. Primeiro passo que você tem que fazer. Observe que o fio está aqui. Eu preciso trazer ele até aqui. Então, como que eu vou fazer? Sem precisar cortar mais fio para emendar, porque a gente já deixou essa peça, esse fio maior para podermos usar, nós vamos passar com a agulha de tapeçaria para cá. Vamos passando aqui, até chegar aqui ao final da nossa peça, no caso, ao final aqui do caracol. Então, o fio está aqui. Agora, eu vou trabalhar da seguinte forma. Vou pegar o meu outro caracol e vou uni-los desta forma aqui. Que os caracóis fiquem assim, porque depois nós vamos ir fazendo eles de forma que ele vai já se formando. Aqui eu estou colocando apenas algumas peças para te mostrar que ele já vai formando ali o
o redondo que a gente precisa. Claro que aqui nós vamos utilizar 14 peças, mas ele já vai formando o redondo que a gente precisa, ok? Então, nós vamos começar a costurar. Lembrando que o meu fio está aqui. E eu preciso costurar de forma que essa ponta fique na direção desta. Vou virar aqui para que você possa ver melhor. Para que ela fique na mesma linha. Então, nós vamos começar a costurar. Não tem segredo, você vai trazer o seu fio. Assim. Como ele está deste lado e solto, você vai introduzir a agulha deste lado mesmo e vai lá para o outro lado. E agora, quando o fio está deste lado, você vai introduzir aqui e vai passar para cá. Ok? Desta forma aqui. Fiz isso por 3 vezes, coloco o meu fio lá para trás. E aqui, para reforçar a nossa costura, vamos fazer a mesma coisa do nosso lado avesso. Não tem segredo, aqui é só passar um fio para lá e um fio para cá. Venho com o fio todo para cá e saio com ele todo para lá. Desta forma. Aqui eu vou fazer um nozinho, só para segurar. E posso já esconder o meu fio, esse que eu não vou usar mais, porque se você não esconder agora, depois vai sobrar muito fio para você arrematar. Então, é mais fácil quando você finalizar a costura, você já esconde esse fio que está na agulha de tapeçaria, porque vai ficar bem mais fácil para você. Aqui nós temos a nossa peça, as duas já costuradas. Agora, a gente vai colocar o fio do nosso segundo motivo na agulha de tapeçaria e fazer da mesma forma a costura. Lembrando que eu estou com o fio aqui, eu tenho que chegar com ele até nessa parte. Então, pego aqui os pontos mais próximos que eu tenho. Por isso é importante que você deixe aproximadamente 30 centímetros para você fazer essa costura depois e não precisar emendar fio. Feito isso, viro aqui do meu lado direito, pego outro motivo e posiciono aqui. Posicionei ali, vou começar a costura de novo. Passo todo pra cá, vou virar aqui pra ficar mais fácil. Pego daqui, vou todo pra lá. Já foram 2 pontos. E daqui vou pra lá. 3 pontos. Fiz por 3 pontos, jogo o meu fio lá pra trás, viro do avesso, e aí vou trabalhando desta forma. Costuro ali mais 3 pontos também do lado avesso, para que a nossa peça fique bem firme. Se você preferir na hora de fazer esse arremate, você pode abrir o fio no meio, dar nozinhos, mas assim ele já fica bem seguro. Após ter feito isso, a costura do lado direito e do lado avesso, é só você esconder essa parte do fio, como eu disse anteriormente. Senão depois sobra muito fio para você esconder, acaba se tornando cansativo na hora de você fazer os seus arremates. Observe como ele já vai ficando redondo, mesmo que a gente posicione de forma que fique reto aqui, por ele ser no formato de caracol, ele já vai dando esse redondo que a gente precisa para a base do nosso suplá. Feito isso, pega lá o terceiro que você emendou, coloca na sua agulha. Você está com o seu fio aqui, você caminha novamente
aqui com a sua agulha de tapeçaria, você caminha até chegar nesta ponta aqui. E aí, vamos começar a costurar a nossa outra peça. Lembrando que, caso você não queira ter esse trabalho de costurar, você pode fazer da seguinte forma. Quando você estiver finalizando a sua peça, ali, quando você estiver com uma pronta, e aí a segunda, quando você for fazer essa carreira de ponto baixíssimo e correntinha, você já pode uni-los aqui e depois continuar. Fica a seu critério também. É uma outra dica que eu dou, que depois que eu fiz essa peça, eu percebi que daria para fazer dessa forma também. E aí você une ali. Quando você estiver, por exemplo, terminando essa carreira da terceira, você posiciona e une também e depois finaliza aqui. Fica a seu critério. Então, eu vou continuar costurando aqui todas as minhas 14 peças. E quando eu chegar lá no final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então na última parte, quando você estiver fazendo, poderá notar que ele vai ficar sem forma definida. Ele vai ficar um pouquinho pro lado ali, não tem problema, porque nós vamos definir isso quando nós fizermos aqui, quando nós fizermos a parte do centro. Então, para emendar a nossa última peça ali, é como você fez antes, não tem segredo. Nós vamos prender como nós fizemos anteriormente, fazendo ali a nossa costura por 3 pontinhos, aqui pela frente. Joga o seu fio lá para trás, vira do avesso e costura mais 3 pontinhos aqui do nosso lado avesso. Isso para ficar bem firme a sua peça. Como eu disse anteriormente, caso você queira fazer a peça quando estiver terminando, já unir, também pode. Eu gosto de fazer assim porque eu acho que fica mais perfeito ali a nossa costura. Ela dá um pouquinho mais de trabalho? Dá, mas a nossa peça fica ali perfeita pelas nossas costuras. E não é tão demorado para costurar, é bem fácil ali. E aí você tem um resultado mais satisfatório na sua peça. Então, aqui, observe que eu já tenho uma das partes de fora do meu suplá. E agora, eu vou trabalhar unindo as florzinhas. Então, as florzinhas nós vamos fazer no mesmo esquema. Então, nós fechamos ali, onde nós tínhamos dado os 2 nozinhos na nossa peça. Vamos fazer da seguinte forma. Eu finalizei aqui, vamos caminhar aqui por uma pétala do lado avesso, desta forma. Esse é o meu lado direito. Feito isso, vou escolher qualquer um que eu tenho aqui, porque cada intervalo entre aqui os caracóis, nós vamos colocar a florzinha, mas nós não vamos uni-las aqui, nós vamos uni-las apenas no caracol. Essa parte ela ficará solta. Então, em cada caracolzinho, cada espaço, união de um caracol e outro, a gente vai costurar aqui. Então, vamos lá. Vou pegar o que já está aqui na agulha e vou fazer da seguinte forma. Coloco ali, trago o meu fio, coloco de volta por 2 vezes. Desta forma aqui. Feito isso, vou jogar o meu fio lá para trás. Então, uma pétala eu costurei. Agora, eu vou costurar a outra. A outra, eu vou costurar aqui, com este caracol. Então, fazendo isso, como eu estou aqui do lado avesso, eu preciso caminhar até chegar aqui. Justamente para não fazermos lá aquele monte de emendas de fios, para que a gente precise cortar e fazer ter todo aquele trabalho na hora de arrematar depois. Então, caminhei com ele, eu estava aqui, caminhei com ele até chegar aqui. Agora chegou a hora de fazer a união na nossa outra parte ali.
Então, não tem segredo, você vai fazer da mesma forma, vai introduzir a agulha e vai puxar. 1, 2, se preferir, pode fazer uma terceira para ficar bem presinho ali. Feito isso, joga o seu fio lá para trás, do lado avesso, lembrando que todos os arremates a gente vai fazer ali do lado avesso. E aqui, você pode abrir o fio no meio e fazer 2 nozinhos, ou você pode fazer um nozinho desta forma. E aí, você segue escondendo o seu fio. Pode seguir escondendo bastante ele, para que ele fique bem preso ali e não solte ali quando for fazer a lavagem e ao longo do uso. Cortei. Esses fios que estão aqui são os fios do meu miolo mágico, do meu anel mágico, então eu posso arrematar depois. Observe como ficou aqui a nossa primeira flor. Agora, nós vamos costurar a nossa segunda. Então, vamos fazer da mesma forma. Estamos com o fio aqui, vamos passar ele até chegar ao meio da pétala. Chegando ao meio da pétala, você vai fazer da mesma forma. Vai unir as duas. Então, nós não unimos aqui, nós unimos apenas aqui e aqui. Então, eu começo ali, posiciono para que ela fique bem certinha e começo a unir. Não precisa deixar tão preso para que não repuxe o seu trabalho. Então, essa forma aqui de costurar, ela é bem bacana, porque assim você deixa o seu trabalho bem preso, mas você também não pode deixar tão apertado para não repuxar a sua peça. Prendido a primeira pétala, você vai jogar o seu fio lá para trás. E agora nós precisamos caminhar do lado avesso até chegar nessa pétala. Então, é só você passar com o seu fio, não tem segredo, assim como nós fizemos ali anteriormente, até chegar ao meio da sua pétala que você precisa para unir. Cheguei aqui ao meio da pétala e é só prender no caracol novamente. Então, você vai prender as suas 14 florzinhas desta forma, assim como nós fizemos. Então, prendido ali, dado 2 ou 3 voltas, você vai precisar fazer isso nas suas 14 flores. Então, nós não prendemos ela aqui, nós deixamos esse espaço e prendemos só aqui. Vou continuar as minhas aqui, e assim que eu terminar, eu volto pra gente poder fazer a nossa base aqui do centro. Voltei aqui, finalizei a minha costura, então a nossa peça, ela já toma forma, olha que legal que fica, ela já fica redondinha. Quando nós estamos fazendo a costura dessas partes, ela não fica tão certinha, mas quando nós posicionamos as flores, veja como fica bem certinho. E agora é só nós fazermos ali a nossa parte aqui do centro, para depois unirmos aqui nas peças já prontas. Então, para a gente começar a fazer aqui essa nossa parte no centro, nós vamos fazer o anel mágico. E aqui já vamos subir 3 correntes. 1, 2, 3 correntes. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar mais 15 pontos altos, para fazer o miolinho ali da nossa peça. Totalizando 16 com essas 3 correntes que nós fizemos para subir. Então, faremos 3 correntes, assim como eu já fiz, mais 15 pontos altos, ao total 16. Finalizei aqui os meus 15 pontos altos com as 3 correntes, tenho 16. Vou puxar para fechar o meu anel. E agora, dentro aqui da minha terceira correntinha, eu vou finalizar com ponto baixíssimo, fechando assim o meu miolinho com 16 pontos altos. Feito isso, eu faço 4 correntes para subir, laço meu fio, vou no ponto alto seguinte e faço um ponto alto. Pegando ali as 2 argolinhas, faço um ponto alto, ficando desta forma aqui. Uma corrente de espaço, laço meu fio
e no próximo ponto eu farei mais um ponto alto. Uma corrente, laço o fio, ponto alto no próximo ponto. E desta forma eu vou fazendo até chegar ao final da carreira, um ponto alto e uma corrente de separação. Finalizei aqui os meus pontos altos, vou contar 1, 2, 3 correntes, vou lá na terceira e vou fechar com ponto baixíssimo. Então, aqui nós finalizamos a nossa segunda carreira do nosso centro. Vou introduzir a agulha aqui nesse espaço que eu tenho de uma corrente, vou fazer um baixíssimo. Vou subir uma corrente, vou alongar o meu fio. Agora, nós vamos fazer aqui o ponto puff. Então, eu fiz apenas uma corrente, alonguei o fio, laço, introduzo no mesmo espaço da correntinha, trago o fio. Contando com esse que eu subi, eu já tenho 2. Faço novamente, laço o fio, introduzo no mesmo ponto, trago ele. 3. Laço, introduzo lá no mesmo espaço, trago o fio. 4. Laço, passo tudo até sobrar 2, laço e passo o resto. Ficando dessa forma aqui. Faço 3 correntes, laço o meu fio, venho nesse espaço que eu tenho aqui, no meu próximo espaço, e vou repetir o ponto puff novamente, 4 vezes. Lacei, 1, lacei, 2, lacei, 3, lacei, 4. Laço novamente, passo tudo até sobrar 2, laço e passo os últimos 2, ficando desta forma aqui. 3 correntes, laço o meu fio, vou para o próximo espaço. 1, 2, 3, 4 vezes. Laço, passo tudo até sobrar 2, laço, passo o resto. 3 correntes de separação. Novamente, outro ponto puff. Laço o fio, 1, laço, 2, laço 3, laço 4, laço, passo tudo até sobrar 2, laço, tiro o resto. 3 correntes de separação. E desta forma, eu vou trabalhando, fazendo os pontos puffs por toda a minha volta. Quando eu chegar no final, eu vou ter 16 motivos como esse. Cheguei ao final da carreira, estou com os 16 motivos, faço as últimas 3 correntes e vou prender com um ponto baixíssimo lá na primeira correntinha, ficando desta forma aqui. Introduzo a agulha dentro dessa alça que eu tenho aqui e subo 3 correntes. Laço o meu fio e dentro desse mesmo espaço eu trabalho mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Com as 3 correntes que eu subi, totalizaram 4 pontos altos. Laço o fio, dentro desse espaço aqui, trabalho mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Laço o meu fio, vou para o meu próximo espaço, mais 4 pontos altos. Ficando desta forma aqui. Então, nós vamos preenchendo todas essas alcinhas que nós temos de 3 correntes, nós vamos colocar 4 pontos altos em cada alcinha. Vou terminar a minha e já volto para mostrar. Finalizei aqui a minha carreira com os bloquinhos de 4 pontos altos em cada espaço. Conto 1, 2 na terceira correntinha, fecho com ponto baixíssimo. Finalizamos aqui mais uma carreira. Vamos dar início à próxima. Faremos 5 correntes. Laço o meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, prendo com ponto alto. 2 correntes de espaço, laço o meu fio,
pulo um ponto de base, vou no próximo ponto alto. 2 correntes de espaço, laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo. 2 novamente, laço meu fio, pulo um ponto de base e vou no próximo. 2 correntes novamente, pulo um ponto de base, no próximo ponto alto. E desta forma aqui, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Finalizei aqui a minha carreira, então, fazendo os 4 pontos altos, os 3 pontos altos, perdão, os 4 pontos altos na carreira anterior, quando nós fazemos essa segunda aqui, dá bem certinho, ó. Nós pulamos aqui e vamos lá na terceira correntinha prender com ponto baixíssimo. Desta forma aqui. Então, finalizamos mais uma carreira, vamos dar sequência ali na próxima. Trabalhamos 3 correntes para subir. Dentro desse espaço de 2 correntes, eu faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3 pontos altos. Em cima do ponto alto da carreira anterior, eu faço um ponto alto. Laço meu fio, dentro desse espaço, faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Em cima do ponto alto, faço um ponto alto. Vou para o próximo espaço e faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Em cima do ponto alto, outro ponto alto. Então, nesta carreira, nós vamos trabalhar da seguinte forma: um ponto alto em cima do ponto alto e 3 dentro aqui dessas 2 correntes. Um em cima do ponto alto e 3. E desta forma, a gente vai fazer por toda a carreira até completar toda a volta. Finalizei aqui a minha carreira. Vou lá na terceira corrente, finalizo com ponto baixíssimo. Faço 1, 2, 3, 4 correntes para subir, laço meu fio, pulo um ponto alto de base, vou no próximo e faço um ponto alto. Uma corrente, laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, outro ponto alto. Uma corrente de separação, laço meu fio, pulo um ponto de base, vou no próximo, ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto, no próximo, ponto alto. Novamente uma corrente, pulo um ponto de base, vou no próximo e faço ponto alto. Uma corrente, e desta forma aqui eu vou fazendo até chegar ao final da carreira. Sempre fazendo uma corrente de separação, pulando um ponto de base e fazendo o ponto alto. Desta forma aqui, vamos fazer até chegar ao final da carreira e ele vai ficando assim. Finalizei a minha carreira aqui, então ele dá bem certinho, como nessa carreira que nós fizemos aqui, pulando um ponto e fazendo em outro ponto. Ele dá bem certinho. Caso não dê, é porque você deixou de fazer algum ponto aqui, em alguma carreira, para ele não dar certo. Aqui nós temos o último ponto a ser pulado e este ponto que equivale à corrente que nós fizemos. Então, vamos lá, 1, 2 na terceira corrente, fechamos com ponto baixíssimo, desta forma aqui. Vamos introduzir a agulha neste ponto que nós temos aqui, já no intervalo, e já fazemos um ponto baixo. Um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo dentro da corrente. Um ponto baixo em cima do ponto alto, um ponto baixo dentro da corrente. E desta forma, a gente vai trabalhando até chegar ao final. Sempre fazendo um ponto baixo em cima do ponto alto e um ponto baixo ali dentro daquele espaço de uma corrente.
Aqui não tem segredo, você vai trabalhando desta forma até chegar ao final da sua carreira. Finalizei aqui a nossa carreira, vou colocar lá na alcinha do meu primeiro ponto baixo e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, já posso cortar o fio aproximadamente uns 60 centímetros, porque agora nós vamos unir na nossa peça. Então, ficou desta forma aqui. Vamos pegar a agulha de tapeçaria e colocar o fio pra gente começar a costurar. Se você preferir, quando você for fazer essa última carreira, você já pode pegar a sua peça ali, a peça que nós fizemos, e aí você já pode fazer essa última carreira unindo ali, nos motivos que nós temos aqui. Mas eu prefiro fazer costurando, porque fica um acabamento mais perfeito ali e fica bem legal a nossa peça. Mas se você preferir, você pode, quando estiver fazendo essa última carreira de pontos baixos, você pode já unir nos motivos. Então, eu gosto de fazer dessa forma, porque assim eu consigo ajustar bem. Feito ali o meu último ponto, eu vou jogar o fio todo lá para trás, para que fique o acabamento perfeito aqui na nossa peça. Feito isso, eu vou pegar aqui o meio do meu caracol para fazer a união. Então, pego ali o caracol, passo todo o fio, pego o mesmo ponto, passo mais uma vez no mesmo lugar, puxo o fio com calma, ficou ali uma voltinha, passo aqui pro meu lado avesso, e observe que ficou duas voltinhas aqui. Feito isso, do meu lado avesso, eu vou precisar caminhar com este fio até chegar aqui ao próximo. Então, eu vou caminhar pelo lado avesso com todos esses pontos, para quando chegar aqui, prender aqui também. Eu viro a minha peça assim, e aí pego esses pontos que eu tenho aqui, a carreira de pontos baixos, caminho por alguns pontos. Quando estiver trabalhando, tome cuidado só para não enroscar o fio. Ajusta bem ali o seu suplá, a sua base de fora. E aí, chegamos aqui, ainda não chegamos onde precisamos unir, que é no meio do caracol. Então, eu vou caminhar por mais alguns pontos. Sempre caminhar do lado avesso, para ficar bem perfeitinho. Aqui eu estou fazendo com calma, para que você consiga visualizar bem, mas como eu disse anteriormente, caso você queira fazer o seu acabamento, a união, já quando estiver tecendo esta carreira aqui de pontos baixos, você pode fazer também sem problema nenhum. Cheguei aqui onde eu preciso unir, então pego o meu meio do caracol, posso centralizar a agulha ali para definir qual é o meio do caracol e começo a fazer ali a costura. Uma voltinha. A segunda. E a próxima que eu jogo o meu fio só lá para trás. Ficou preso ali novamente. Feito isso, a gente vai sempre posicionar a nossa base de fora, para que a gente saiba onde exatamente a gente vai prender os caracóis. Então, finalizei aqui, vou caminhar de novo até chegar aqui. Sempre pelo lado avesso, se você preferir, pode virar assim, eu acho até que fica mais fácil, para você caminhar. Aqui é mais uma
uma técnica de paciência do que qualquer outra coisa. Então, quando você for fazer esse acabamento, faça ele calmamente para que fique bem certinho ali a sua peça. Posiciona de novo onde tá ali a base do seu suplá, para que os caracóis fiquem uniformes. Então, já estou aqui no meio do meu outro caracol. Coloco a minha agulha, passo o meu fio todo para lá. Passo no mesmo ponto e passo lá de novo. Parece difícil, mas é bem fácil de fazer essa peça. Fiz a primeira volta, que está aqui, na segunda eu já jogo o fio lá para trás. Ficando assim. Feito isso, novamente, vou caminhar com aqui a minha agulha de tapeçaria por alguns pontos. Não se preocupe que ele não irá soltar, a sua peça não vai soltar conforme você for lavar ou usar no dia a dia. Porque nós estamos passando um fio de fora a fora na nossa peça. Centralizo de novo aqui o meu miolo, a minha base central aqui e ajusto com a minha base de fora. Cheguei aqui de novo no meu centro. Agora é só você costurar dessa forma, porque ele vai ficar super perfeito. Olha aqui que legal para você ver. Vou te mostrar aqui mais de perto, quando nós fazemos as duas voltinhas. Então, ele fica muito perfeito essa emenda, por isso eu gosto de fazer dessa forma, costurando. É uma peça que dá um pouco mais de trabalho, mas o resultado vale super a pena. Então, eu vou dar continuidade costurando todas as minhas partes aqui, e quando eu chegar ao final, eu volto para mostrar. Cheguei aqui quase ao final, observe como foi feito os detalhes da nossa peça. Olha como fica um acabamento super perfeito, fazendo dessa forma, e a sua peça fica super estruturada também. Então, cheguei aqui na minha última parte, na hora de fazer o último caracol. Não tem segredo, é bem fácil de fazer. Aí, jogo o fio todo lá pra trás. Enquanto eu estava fazendo as outras partes, eu aproveitei pra arrematar todos os fios que eu tinha aqui, pra ficar mais fácil. E aqui eu vou pegar um ponto bem próximo. Aqui eu vou cortar o fio, deixar ele mais fino, mais curto, só para que eu possa fazer um arremate ali perfeito, porque nós iniciamos aqui, então nós demos a volta. Abro aqui o meu fio no meio, pego uma agulha um pouco mais fina, de crochê mesmo, e passo uma das partes pra cá, ficando uma parte pra cá e a outra pra lá. Eu posso dar 2 nozinhos, só vou ajustar aqui porque o fio enrolou. Posso dar 2 nozinhos, o primeiro você não dá muito apertado para não repuxar o seu trabalho. O segundo você pode apertar um pouquinho mais, se preferir pode dar 3 nozinhos também, não tem problema. Junta os 2 fios novamente e coloca na sua agulha de tapeçaria. Feito isso, você vai pegar um ponto que você tiver aqui mais próximo e vai passar aqui dentro para esconder o seu fio. Quando você dá um nozinho e você puxa para esconder, o fio automaticamente ele entra dentro ali dos pontos. Então, o seu nozinho não aparece. Passamos aqui por mais alguns pontos. Posso cortar o fio. Aqui, o meu fio do miolo, você pode fazer a mesma coisa, ou se você preferir, você já pode colocar na agulha de tapeçaria, escolher um ponto bem próximo aqui e fazer aquele nozinho que a gente prende ali. Feito isso, você pode passar aqui por dentro do seu miolinho. Se você preferir também, você pode abrir, como eu fiz ali anteriormente no outro
quando eu fiz o arremate final, fica a seu critério. Então, aqui eu escondi. Posso cortar. E ele fica desta forma aqui. Olha que legal que fica a nossa peça, fica super perfeita, estruturada e fica linda para você fazer um trabalho diferenciado aí para você, para os seus clientes, para presentear. Fica muito legal, podendo usar também até como centro de mesa. Essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!